Bom dia, 6h29 com uma presença especial. Bora, povo. Ó, daqui a pouco tô aí, Vidoca. Nossa, vai entrando os dois. Até o André entrou. Bom dia. O cara tá do meu lado e se conecta, essa é boa. Tem que dar audiência, isso aí. Vou pegar o celular da mãe ali também conectado. Aí. Tchau. Bora. Boa tarde! É porque aqui já é 10h29 da manhã, né? Ei, Mica, bom dia. Bom dia, Mica. Eu quero botar um mudando filtro aqui, filtro. porque não tá fácil hoje não, hein? Você é uma figura, Guri. Ó, eu tô super querendo colocar um filtro. O problema é que eu desisto, que eu não tenho nem a menor paciência, você sabe? Então já desisti, já não quero mais. Presença dos filhos de Israel. Tudo bem, Diego? Quem é o Joia, nosso tudo visitante isso. aí? Meu irmão. Sou eu. É mesmo, prazer, Michele, tudo bem? Prazer, Michele. Eu sou a vizinha do Diego e da Dani. Já contei. Aí do prédio, eu só não tô aí no momento. Aqui tu não tá aqui em Porto Alegre, né? Aqui, a gente tá em Porto Alegre. Ah, jura? Uhum. Ah, por isso que eu vi que tava meio um frio, que eu não tava fazendo. Eu tava Conexão, super né? confundida. Eu falei, gente, mas tá bom. É isso aí, vamos lá. Você vai orar para começar? Porque eu preciso dizer uma coisa para você antes da gente começar o nosso resumo. Que tocou muito o que você falou para mim, sobre o final de Gênesis. Eu acho que foi uma mudança na vida de todos nós. Eu tenho passado por um processo, e vocês, como meus amigos, vocês acompanham isso, mas foi muito intenso para mim. Foi intenso espiritualmente, mas foi intenso fisicamente. Foi mais do que... Foi libertador, Nossa, sabe? que E benção. foi libertador de coisas, das verdades que eu já conhecia. Sabe? E é por isso que dói fisicamente. Porque essa verdade que eu sabia. E sabe que ano passado, quando eu tive aí para minha cirurgia, o meu cirurgião plástico, por causa das infecções que eu tive e tudo mais, ele falou assim, Michele, hoje eu entendi por causa da sua fala. Ele falou assim, você sabe o que tem que fazer no pós-operatório e você não faz. Como na última cirurgia que eu fiz há anos atrás, eu saí do hospital dirigindo, sem poder. E aí outras coisas acontecem. Eu tenho uma infecção, o negócio abre e não fecha mais. Ele disse, mas Deus, ele te justifica. E eu não entendia o que ele queria dizer. Eu entendia que era uma coisa boa que ele estava falando de mim, porém eu não entendia o que era. E hoje eu entendo. Quando você falou sobre o medo da mentira, das coisas paralisarem a gente, fico pensando, às vezes a gente sabe, você só não quer magoar o próximo. Não é que você está fazendo uma coisa ruim, porque não pode se generalizar. Às vezes, você só não quer arranjar uma confusão. Verdade. E eu acho que é por isso que às vezes a gente precisa ter voz para dizer, olha só, eu não vou arranjar briga não. Porém, eu preciso te dizer que isso daqui não está certo. E aí vem outras coisas, tipo o limite da lealdade, que eu descobri que tem que ter. Tudo tem um limite. E a vontade de Deus é a maior, é nele que a gente tem que confiar. E a gente começa falando isso em Êxodos, mas vamos orar. Obrigada, Diego. Obrigada por esse projeto. Eu fui libertada das prisões que eu sabia porque que eu estava nelas. E essa é mais difícil, porque se você já conhece a verdade, como é que você não consegue se libertar? E eu consegui. Nossa, que E a gente fera, está junto até depois do fim. É isso Bora. aí. Muito bom. Vamos lá. Senhor Jesus. Ai, Jesus. Hoje você me deu mais uma grande lição, Pai.
Cristo, eu entendi que eu apenas crer que eu posso fazer alguma coisa não resolve. Eu não consigo fazer isso. Que meditação profunda que o Senhor me deu hoje, de madrugada. Cristo Jesus, é preciso que creia que você fará. É por isso que as pessoas se curavam tocando as suas vestes. É por isso que o cego te encontrava e falava: Senhor, se você quiser me curar, você pode. Essas são as verdades. É através de você, através de Cristo. Cristo na gente é que a gente pode alguma coisa. É você que pode, Senhor Jesus. Obrigado por me fazer enxergar isso. Que eu não sou nada, apesar de achar que eu posso fazer tudo. Se eu não estiver com você, se você não estiver em mim, se eu não crer que você pode, isso não acontecerá. Não aconteceu. Esses dias eu vim orando por algo e orando fervorosamente, e a situação não mudou. Não mudou porque eu não criei, eu não acreditei, não tive a crença de que era o Senhor que poderia fazer isso, e não eu. Eu achava que eu poderia fazer. Então eu peço, Pai, que o Senhor, nisso eu creio hoje, que o Senhor Jesus pode curar todos os enfermos, curar todas as pessoas que estão passando por uma dor profunda, que estão sofrendo com antes e com depois, com passado e com futuro, e esquecendo de viver o hoje, porque eles não conseguem enxergar o hoje, Pai. E, Senhor Jesus, faça essas pessoas esquecerem. O Senhor pode fazê-las esquecerem tanto o passado quanto o futuro e só conseguirem ver o hoje. É só o Senhor que pode. Faça isso. Faça isso, Cristo. Faça isso na vida dessas pessoas que tanto precisam. Faça elas transbordarem o que você preparou para hoje. Nem o que passou e nem o que será amanhã, mas o de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. O Davi costuma chamar esse livro aqui de Exodo. Exodo é ótimo. Êxodo quer dizer chegada ou saída, né? Eu lembrei na hora de quando eu estudei que era criança, era êxodo rural, que era a vontade das pessoas saírem da roça para ir para a cidade. E aí fez todo sentido. Você quer que eu faça o resumo? Você quer fazer? Então, eu fiz um resumo já explicando o que eu achava nos dias de hoje. Entendi. Eu vou fazer só ele literal, daí você vai complementando, então. Fechou. Bom, a primeira parte que tem aí de Êxodo 1, Jacó está indo para o Egito e ele leva 70 descendentes, né? Entre eles José, inclusive. 70 descendentes. Dentre eles também as 12 tribos, né? Que se transformaram lá no final de Gênesis, que Deus transforma os 12 filhos nas 12 tribos. E só que com o tempo todos eles morrem, né? Todos morreram, os 70 descendentes, morreu Jacó. Só que eles se multiplicaram tanto que os israelitas se tornaram maiores do que os egípcios. Olha que doideira. Os israelitas se tornaram maiores, mais numerosos do que os egípcios. E aí surge um rei, né, o faraó, que não conhecia a história de José. Olha que importância que tem isso. Ele, por não conhecer José, ou seja, não conhecer a história de Jesus, de Deus, ele é uma pessoa má, mas porque ninguém falou para ele. Talvez se alguém tivesse falado, ele não teria agido da forma com que agiu nessa parte da história. Ninguém falou, ele agiu do jeito que ele achava. E aí ele vai lá e por ver tantos descendentes de israelitas, ele pensa assim, poxa, eu vou ter que oprimir esse povo para eles pararem, né? Senão eles vão ser mais poderosos que a gente. E ali começa a tal da escravidão, né? A forma de oprimir, eu até lembrei de Hitler nessa parte, ele começa a oprimir. Só que Hitler matou, né? Foi muito pior. Mas ele começa a oprimir com a escravidão. Como isso não resolve, porque eles continuam proliferando, a promessa de Deus ela não falha, né? Então continua proliferando e continua mais numerosos e mais fortes. Então ele manda as parteiras não matarem os meninos, né? Só deixar as meninas. Por que só deixar as meninas? Para que os egípcios, né, tivessem filhos com as israelitas. E aí ele manda matar elas por temor. E essa é a melhor parte que eu achei desse capítulo. Por Eu também. temor a Deus.
por temor a Deus, elas não os matam. Aí o faraó chama, por que vocês não estão fazendo isso? E elas respondem que não estão fazendo isso, por quê? Porque elas são mais fortes, inventa uma desculpa que ele acredita, né? Uma mentira. Eu chego lá, as crianças já nasceram. É, isso E aí. é aí que Deus justifica elas. É verdade. Né? Elas E aí, mentiram, olha isso, elas mentiram pro verdade, faraó. mentira. Mas Deus Ué, falou bem assim, mas foi por um bem maior. Então eu vou justificá-las. é Prossiga. verdade. Então ele não vendo que os meninos morriam, né, na hora do parto, ele manda matar todos os meninos, né, no Rio Nilo, largar lá, morrer afogado e tal. Mas essa foi a parte do versículo 21 que me chamou mais atenção. Por temer a Deus, ou seja, ninguém teme, o que é temor? É um profundo respeito, né, uma profunda obediência. Ninguém tem respeito e obediência por uma coisa que não acredita, né? Ninguém. Então, por crer em Deus, elas fizeram isso, e aí Deus, como você falou, na minha Bíblia diz o seguinte: deu a cada uma delas a sua própria família, a sua própria identidade, né? A sua nova tribo, enfim. Essa foi a parte que mais me chamou atenção, porque tudo é possível naquele que crê, que foi uma parte que eu falei ontem. Vai lá. Então, Israel aí nascendo como nação, né? Uma das coisas que eu anotei 3. A instituição dos 10 mandamentos, que é a ética e a moralidade bíblica. E a evidência maior de que a graça redentora de Deus existe, acontece, é perfeita e agradável. E é nele que a gente tem que acreditar. A vida dos israelitas, elas começa a ficar difícil, né? Porque, assim como a nossa. A gente chegou a falar nisso em alguns momentos, outras vezes que a gente conversou sobre a Bíblia, que é o seguinte: às vezes está tudo bem. E a gente vai lá procurar dar um murro em ponta de faca. Está tudo bom demais, deixa eu ir lá ali arranjar uma confusão. Mas se a gente não fizer isso, é porque a gente quer mais difícil do que a vida já é. Mas se a gente não fizer isso, a vida mesmo. Você falou sobre Gênesis. Metade, muitas coisas boas, e metade, muita dor, muita coisa. Ou seja, essa é a nossa vida. É um balance. Né? Então, a gente tem que entender que eu não estou fazendo errado. As coisas acontecem para que possamos evoluir. Então, a vida deles começaram a ficar difícil, né? Como a nossa nesse mundo atual. Olha aí o Covid, que começa, para... Agora, aqui na Inglaterra, você só pode sair com grupos de 6. E aí? Um negócio que já estava melhorando, tá? Eu tô achando, e eu não quero dizer que eu sei, eu falei, daqui a pouco vai estar todo mundo em lockdown de novo. Nossa, uma coisa tá doido. muito mais, porque já proibiram sair grupos de mais de 6. E vão fechar os pubs, né? Enfim. Como a vida dos israelitas começaram a ficar mais difícil, e a nossa, nesse mundo volúvel de hoje, a única paz real que tinha ainda era em Canaã, né? Com a presença dos filhos de Israel no Egito, já tinham 430 anos. Não é isso? Aquele povo pagão e politeísta, que eu fiquei muito brava, porque eu fiquei lendo. Eles puderam ter uma ideia do que era uma religião de verdade. E rapidamente eu vou dizer, o que é uma religião de verdade? É acreditar em Deus. E é por isso que essa Bíblia na Madrugada existe hoje. É isso aí. É bem isso, né? Os israelitas prosperaram como Deus havia predito e prometido. Que eles se multiplicariam e tudo ia acontecer. Isso já ia acontecer. Porque Deus disse, Deus ele não muda, ele não falha, ele não erra, ele cumpre. Ele é o único fiel para cumprir todas as promessas. E a gente vê isso no nosso dia a dia até hoje. O novo rei, que nada sabia sobre José, que é o que você acabou de dizer, o que eu digo sobre isso? Para você falou e você já disse mais ou menos o que era, né? Que é o seguinte, a gente tem que confiar em Deus e sempre em Deus, porque Deus não muda. O rei, ele não sabia sobre isso. Engraçado, o faraó, nem o nome dele foi anotado nas escrituras, né? Verdade. Mas os das parteiras, sim. Os das parteiras, ele foi Sifrá e Puá.
né? Então, Deus, ele olha diferente para as pessoas. Não é porque você é o rei, né? Ou porque você é a parteira, que você vai ter menos. O que difere do grande e do pequeno? A fidelidade e a fé. A fidelidade a Deus e acreditar que vai dar certo, e a fé de saber que vai acontecer mesmo você não vendo evidência. Esse é o Verdade. julgamento. E não eu ser rica e fulano ser pobre, ou eu ser pobre miserável e o rico dono da empresa. Tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. Não é Excelente. verdade? A gente vê isso. Verdade. E eu tô me achando, porque eu falo assim, da onde está saindo isso tudo? Tava aqui dentro de mim. Tava dentro, mas o medo de falar e ofender era tão grande, porque eu também vim de uma criação muito rígida. Então você fala, não, você fica com medo, o medo ele vem antes. E aí eu falo, hoje, depois dessa Bíblia da Madrugada, eu vou falar para você. Não chega perto de mim com problema não, que eu resolvo, hein? E outra, não é porque eu tenho esse poder, não. Eu pego a Bíblia e falo, vem aqui, minha filha, lê isso aqui, por gentileza. Porque tá tudo aqui, Diego. Tá mesmo. Tá tudo aqui. E é muito básico, né? A promessa de Deus, ela vai ser cumprida. Aceita que dói menos. É isso aí. A gente deve obedecer às autoridades de Deus acima da dos homens, que é o que eu tô falando. Chega um momento, não só da nossa criação. Dani tá rindo da minha cara aí. Chega um momento que é a questão do limite das amizades e das relações. Sempre dentro do nosso peito, a gente sente. Sabe aquela coisa com um amigo, com um namorado, com um vizinho? Alguma peleja aí, qualquer uma delas. No trabalho, a gente sente. Fala, ai, como é que eu vou resolver isso? Poxa, mas eu não posso fazer isso. Você pode. Você pode fazer. Você só está com medo porque mas Deus te justifica. Vai ficar feio porque você falou desse jeito? Acredite, Deus é o nosso Pai. Deus quer o melhor para a gente, Ele já tem um plano para a nossa vida. Aí, eu já vou falar sobre isso daqui a pouquinho. A vida dos israelitas se tornou amarga, né? Mas Deus, Ele vê tudo. Ele via tudo. O lar deles não era lá. E nesse mundo não existe paz permanente. Ironicamente, o nome do faraó não é mencionado no relato, né? Porque Deus, ele lembra de quem foi lá e fez e foi fiel para cumprir a palavra dele. Porque hoje eu entendo o tanto que é difícil. Primeiro pela vida que a gente leva. E eu vou falar por mim. Primeiro por causa da vida que você leva. Você bebe, você não sei o quê, aí você fica com vergonha de falar de Deus. Pode beber e pode falar de Deus. Mais pra frente você vai entender. Adorei. Eu tô falando e eu não tô fazendo apologia à bebida. Até porque eu nem bebo mais. Eu tô dizendo que eu sempre fiz isso. Hoje eu descobri hoje que eu sempre tive temor a Deus. Mas como eu era muito julgada, porque eu adorava uma cachaça. Gostava muito, não era pouco. E sempre fui muito divertida com os meus amigos. Sabe? E eu ficava falar de Deus, mas está falando de Deus. Estou. O primeiro milagre dele foi transformar água em vinho, não foi vinho em água. E eu falo, mano, gente, não tem problema, não tem uma regra, não pode isso, não pode aquilo. Deus, ele é Deus do mesmo jeito. Independente da vida que você quiser levar, ele vai te honrar. E você vai voltar para a presença dele, como eu percebi que fez toda a diferença na minha vida. Parar de fumar, parar de beber e encerrar relações que eu mantinha, porque eu falava, não, eu não posso. Fulano era muito amiga do meu pai. Ou então, não, fulano... Amor, a gente tem que ser amigo de Deus, porque ele é o nosso amigo e ele é fiel. Perfeito. Então, esses relatos aqui, principalmente das parteiras, elas se colocaram no lugar de como é que eu vou... Isso mexeu muito comigo, porque a gente que é pai e mãe, né? A gente fala, como é que eu vou... Então elas não, Faraó, sabe o que é? Te falar uma coisa. Elas são mulheres diferentes das egípcias. A gente chega lá, os moleques já até nasceram.
Se o faraó descobre um trem desse, arranca o pescoço delas e manda separar, enterrar separado o corpo da cabeça. Mas Deus justificou, ainda lembrou do nome delas, foram colocados o nome delas nas escrituras e está dizendo que eles as abençoou, porque cada um tinha suas casas e suas famílias. Aleluia. Né? E colocou Cifra e Puá. Deus vê cada um de modo diferente. E a importância das pessoas também. Não é por mérito, é por quem a gente é e o que a gente defende. Né? Somos falhos, sempre vamos ser. E, eu parei de beber, mas vou errar ali na frente fazendo outra coisa? Tá entendendo? Não acha que beber, pelo amor de Deus, vida longa é o cachaceiro. Porque parece que a gente exclui as pessoas que bebem e eu me senti assim. Juro. Eu me senti por muitas vezes. Tanto que eu tomo hoje cerveja sem álcool, eu gosto. Não tomo muito, mas ainda tomo. Eu amo, eu gosto de beber cerveja. Mas é lógico, em uma outra live a gente vai falar o porquê, né? O recorrer à bebida. Que tudo vem desse medo aí. E é uma live super legal pra gente fazer, Diego. Nós vamos falar disso também depois. Bora. É preciso obedecer a Deus e não aos homens. E foi exatamente o que as parteiras fizeram. Sim, devemos ser fiéis às autoridades. Olha que coisa legal. A gente tem que ser fiel às autoridades, ao governo e orar por eles. Porém, a partir do momento que a vontade dessas autoridades é contra a vontade de Deus, e aí a gente vai falar de quê? De limite das relações, que eu acabei de falar. Limite das relações. É tudo muito bom. A gente vive num sistema, a gente vive numa hierarquia. Legal. Vamos obedecer? Vamos. Mas tudo tem limite. Toda regra tem exceção. Até que não condiza contra as vontades de Deus. E aí, como é que a gente fala aqui? Sim, as autoridades, a vontade por... E aí sim a gente é justificado por uma desobediência civil. Então, até hoje nas nossas vidas, essa questão da obediência, do limite, do caráter, da fidelidade, da fé, porque a gente tem que acreditar que, por mais que você confronte, né, o confronto ele é essa coisa de, se eu vou confrontar, quem é que vai estar do meu lado? Deus. Vai na fé, porque Deus te justifica. Por mais que você fale, mas como é que eu vou chegar ali? Tá todo mundo falando, eu só vou arranjar uma confusão. Vai ali e arranja confusão. Porque se aquela reunião, se aquele sistema a qual devemos obedecer, ele fere as leis de Deus, que é onde está acima de tudo, pode errar. Erra lá, vai lá dar um grito, vai lá fazer valer, ou vai lá dizer pelo menos que tá todo mundo combinando, né? Mas a vontade de Deus, lembra eles, a vontade de Deus não era essa, não. E vocês estão fazendo isso. Deus justifica os nossos erros, principalmente quando somos fiéis a eles. Nós estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo isso. E eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Deus abençoou as parteiras por terem feito o que era certo. Ele vai te abençoar. Ele vai me abençoar. E o certo, como a gente vive já nesse mundo, que tá tudo meio louco, tudo meio perdido, e tá tudo muito... tá bom. Ninguém quer muito mais brigar pelas coisas, né? Principalmente em nome de Deus. E por quê? É porque a pessoa não acredita mais? Não, não é. É porque a gente sabe que a gente é falho, que a gente erra, e você fala, quem sou eu para falar em nome de Deus? Eu sou filha dele e eu vou falar. E pronto. Entendeu? Então, toma posse do que ele tem pra gente. Se empodera. Eu tô falando isso um pouco por causa desses empoderamentos femininos que eu vejo por aí. E eu ficava pensando, eu não concordo muito. Não é porque eu não sou feminina, não. Eu acho que tem alguma coisa acontecendo que eu não consigo me encaixar ali. Hoje eu me encaixo. Eu me encaixo na parte de... Não é a visão delas, é a minha. Quando a gente se empodera dessa vozinha que fala assim, ó, nossa, eu não devia ir para aquela reunião hoje. É Deus falando com a gente. Se empodera do poder de Deus sobre a tua vida
E se tiver que errar, erra em nome dele. E não se preocupa, a gente vai errar, a gente vai falhar. Você vai beber. Eu falo muito da bebida, porque a bebida é uma coisa as pessoas acham que é um pecado. É um pecado, ok, mas não é ele que vai te distanciar de Deus. Nunca foi, porque eu tô aqui. Olha eu aqui. E não foi depois que eu parei de beber, não. Eu sempre tive isso daqui dentro de mim. E hoje eu me empoderei do poder de Deus na minha vida. E eu acho que é isso que é importante. Sabe? A gente vai ser perseguido sempre, como a gente já falou em outras lives. Sempre a inveja ela vai existir, tá? Os problemas vão existir, nós seremos falhos, porém, Deus vê tudo e Ele é fiel para cumprir a promessa independente dos nossos erros. Amém. Muito bem, amém. Quer falar alguma coisa? Não. Então vamos lá. Essa parte das parteiras, como eu disse, foi a que mais me chamou a atenção, né? Então eu discorri mais sobre ela, que é aquilo de tudo, Marcos 9:23, tudo é possível naquele que crê. Crê. Só que o que mais me chamou a atenção aí, Michele? Crer no quê? Né? Porque se a gente crer numa mentira, o que vai acontecer? E se essa mentira for falada por um grande grupo? Como você foi citando. Uhum. Ela continua sendo mentira, mesmo sendo citada por um grande grupo. É por isso que a gente tem que se empoderar do poder de Deus sobre as nossas vidas. Porque sempre, em toda situação dessa, Diego, todas, na minha vida, na sua e de todo mundo que está nessa live e de todas as pessoas do mundo inteiro, em algum momento, depois que acontece, a gente fala assim, menino, mas bem que veio isso na minha cabeça. É verdade, porque Deus fala, mas porque você está em pecado, a gente vai estar sempre em pecado. Só se empodera do que Deus fala com a gente. E creia nele e só nele. Prossiga, desculpa. Foi isso que eu falei, né, ontem, e é isso que causa tanto espanto nas pessoas. Você não vai para o inferno por causa do pecado. E é isso que as pessoas acham. Elas acham que elas vão para o inferno por causa do pecado. Elas vão para o inferno porque elas não creem em Jesus Cristo. Mas enfim. E se essa mentira estiver sendo dita, o Brasil tem 520 anos. E se essa mentira estiver sendo dita há 520 anos? É uma mentira ou é uma verdade? É uma mentira. Continua sendo uma mentira. Então, independente do tempo, independente de quantas pessoas falam isso, continua sendo uma mentira. A oração de hoje, eu falei um pouco disso, né? Se eu orar, eu sempre acreditei que eu comecei a ler a Bíblia, li umas partes, né? E eu tinha um entendimento, eu sempre acreditei que bastaria eu falar em nome de Jesus e eu faria a oração em nome de Jesus e aconteceria. Poderia orar fervorosamente que ia acontecer. Eu já cheguei a orar, olha só que loucura. Eu já cheguei a orar para ficar rico. É muita loucura, velho. Mas a gente não sabe. O que a gente não sabe, Deus justifica. A gente vai aprendendo. Não saber não é o problema. O problema é a gente não saber se libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É conhecer a verdade e conseguir continuar preso. É isso aí. E foi da onde eu me libertei. Eu já sabia da verdade, mas eu não conseguia sair do casulo. Agora, acabou. E eu já orei várias vezes, não só por isso, mas por várias coisas, fervorosamente isso vai acontecer, vai acontecer. Aconteceu? Não. Não aconteceu. Vai acontecer a vontade de Deus, entendeu? E aí hoje eu lembrei de um versículo que Jesus diz o seguinte: eu sou a verdade, a justiça e a vida. Então, se ele é a verdade, né? A verdade é uma pessoa. E que pessoa é essa? Jesus Cristo. Então, se eu acreditar nessa pessoa, eu teria a verdade. Olha que loucura isso. Agora, isso me levou à conclusão do seguinte: se eu tiver fé de que Cristo pode, aí sim vai acontecer. Agora, se eu tiver fé que eu posso fazer isso, assim como já aconteceu em várias orações, não aconteceu. Agora, se eu crer de fato que é Cristo que vai salvar, pode tirar um câncer de um familiar, pode tirar uma dor profunda, que Ele pode, né, inclusive através de mim, né, com as minhas palavras, enfim, mas sendo Ele que está fazendo isso, é o que eu falei na oração. As pessoas encostavam nas vestes de Jesus
e eram salvos, mas foram todos que encostaram? Não, ele andava nas multidões, mas as histórias que são contadas na Bíblia é que elas acreditavam naquilo. E eu acreditar no meio de uma multidão, ele, opa, tava todo mundo encostando nele. Aí uma pessoa encostou, ele, opa, saiu o poder de mim. Quem encostou em mim? Como assim quem encostou em mim? Tinha uma multidão encostando nele, mas a única pessoa que creu naquele momento, de fato, foi a que saiu o poder na hora, ele nem precisou falar nada. Ela creu nele, que ele poderia salvar, e encostou nas vestes, tchum, foi salvo, que é a mulher do fluxo de sangue, que é tão falada aí, né? Olha, isso vem comprovar essa fala. Tem também a do cego lá, que fala para eles, Senhor, se você quiser, você pode me curar. É isso, se você quiser. Aí ele vai lá, tá bom, eu quero. E vai lá e cura. Né? Mas é preciso que creia, né? Igual você falou antes lá também, até anotei aqui. Você falou, Deus está vendo tudo. Ele vê, mas tem uma coisa que eu nunca encontrei na Bíblia até agora. Ele faz tudo para nós, tudo, mas eu nunca encontrei ele fazer uma coisa. Ele dá terra, dá semente, dá tudo. A única coisa que eu não vi ele fazer ainda é plantar por você. Isso ele não faz. Então, se você não abrir a boca, por que a partir do próximo capítulo já é um spoiler aí que eu falei que a gente ia começar a fazer? Por que ele manda Moisés resgatar todo o povo da escravidão? Porque ele fala assim, ouvi as orações do meu povo. Ouvi as orações. Se eles tivessem ficado quietos, continuariam na escravidão. Claro. Mas Deus pediu, mas eles pediam, não tira a gente daqui. Ajuda, socorro. E Ele Deus estava falou, vendo que eles estavam. É isso. Eles estavam vendo a escravidão, claro que ele estava vendo. Mas ele desceu quando? E mandou Moisés quando? Quando eles oraram, quando eles pediram. Então, se ficar quieto, né, não vai acontecer. Bom, para concluir aqui, Mi, o que eu tirei de conclusão disso tudo? Que se a gente orar corretamente, né, o resultado vai vir. Isso me lembrou lá de Gênesis, que a gente já leu 15:6. Diz o seguinte: Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Se a gente tirar o no Senhor aqui, vai aparecer o quê? Abraão creu e assim foi considerado justo. Não faz muito sentido essa frase. É por isso que ela é completa. Abraão creu no Senhor. E assim, ou seja, por isso e por isso, foi considerado justo. Então, se a gente tirar o no Senhor desse versículo, Abraão creu e foi considerado justo? Não, creu no Senhor. A palavra diz isso, a palavra não mente, né? A palavra é a verdade. Cristo é a verdade, é uma pessoa. É isso aí. Quer complementar com alguma coisa? Não. Quer falar mais alguma coisa aí, Mi? acho que foi super completo, assim, esse primeiro capítulo, e eu tô super honrada de estar andando brasa nisso aí, eu tô amando. Eu tô Foi amando massa. porque tá mudando muito a minha vida. E é uma mudança que, dentro de mim, ela já tinha acontecido, ela sempre existiu. Mas eu não conseguia tirar isso. E, de repente, eu me sinto empoderada o suficiente para fazer acontecer, sabe? Fazer não só da minha vida. Eu não posso reclamar da minha vida. Eu tive uma vida maravilhosa a vida toda. Porém, pode sempre melhorar e muito mais. Porque o que Deus tem pra gente, a gente não faz ideia. Eu tenho acordado nas minhas madrugadas com coisas que Deus traz na minha cabeça e fala, pensa nisso. Vamos orar. Eu tenho sentido a presença de Deus na minha vida todos os dias. Isso não tem preço. Tá maravilhoso. Quando eu coloco lá seus stories, se eu tenho escutado suas orações, imagine Deus. E assim, você tocou bastante hoje no tema de bebida, né? Que ele não nos afasta, você tem razão. A única coisa que a palavra fala é sobre a embriaguez, né? Que aí é uma outra parte é um outro estágio da bebida, né? Mas Mas eu enfim, falei muito da bebida, desculpa te interromper. Por quê? Porque a bebida ela é muito comum. é Ela está verdade. no meio de todo mundo. Então, como é uma coisa muito comum, as pessoas acham assim: eu bebo, eu não posso falar de Deus. Você pode. Pode sim, tá? Tem um momento difícil acontecendo, tem a questão da sensatez, tem a questão dos limites, mas Deus, ele é um só. E não é porque você bebeu ou porque você bebe, porque se fosse assim eu não seria abençoada como eu sou e eu fui a vida inteira. Eu parei de beber agora, eu bebi a minha vida inteira, tá? Eu sempre amei celebrar e Deus me honrou todos os dias. É por isso que eu bati na coisa da bebida, que bebida tá no meio da gente o tempo todo. É, tem razão. Então, às vezes a gente se reprime. Mas eu bebo. Pois beba. Mas não esquece de Deus, porque ele não vai esquecer de você porque você bebeu.
Teve um amigo meu uma vez que falou o seguinte: cara, eu tomei o maior porre da minha vida. E aí, quando eu acordei, a primeira sensação que eu tive é que o Espírito Santo tinha saído dali. Que eu via garrafa para tudo que é lado. E isso pode de fato acontecer, né? A gente é corpo, mente e espírito, né? Corpo, alma e espírito. E o espírito, de fato, ele pode se desconectar. Se você ficar fazendo uma cagada extrema, ele, opa, eu não quero ficar Mas a nessa. mudança vem. Você não pode deixar de falar de Deus por conta disso. É aí que você tem que Sim, falar mesmo. sim, Porque acontecem os resgates nesses momentos. com certeza. Ele volta, assim como ele se desconecta, se você pedir, ele desconecta de novo. Claro, É claro. isso aí, muito bom. Quer finalizar aí, Mi? Fazer oração? Quero. Agora eu tô metida, eu quero. É isso aí. Amado Ah, Deus, poderoso Deus, obrigada pela oportunidade de estar com os meus amigos nesse momento. Abençoa, Deus, o coração de cada um. Traga, leve verdade para dentro do coração de cada pessoa que está assistindo, de todas as pessoas do mundo inteiro, Deus. Deus, que sejamos sensatos, que sejamos originais, que a gente não se perca na sua palavra por conta dos nossos atos e erros. Porque o Senhor é conosco e é fiel para cumprir tudo, tudo que o Senhor que está dizendo, todas as promessas que Deus faz na nossa vida, Ele é fiel para cumprir. E que nós sejamos fiéis para obedecer, mesmo errando. Porque Deus não deixa de cumprir por conta dos nossos erros. Que toda a honra, toda a glória seja dada em nome de Jesus. Amém. A vitória ela está chegando. Está amém. chegando para todo mundo. É isso, muito bom. Mi, um beijão, até semana que vem. Beijo, beijo, irmão. Beijo. Até semana que Semana vem. que vem a Dani tá junto aí. Valeu. Beijo, Dani. Tchau, tchau. Tchau, gente.